Fala pessoal, beleza? Eu sou o Caio, analista de ações aqui da equipe do Já Invest, e no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a Camil, né? Já faz um tempinho que a gente não fala da empresa aqui no canal, então achei que seria legal trazer assim, o que está acontecendo com a empresa, né? Um pouco mais sobre a tese, os resultados mais recentes e o que a gente imagina para o futuro da empresa. Então fica aí se você gosta da empresa ou quer investir, eu acho que vai agregar bastante. Bom, pessoal, e como a gente nunca falou da Camil de uma forma mais detalhada aqui no canal, eu achei que seria legal a gente trazer um pouco da tese para explicar para vocês como a empresa ganha dinheiro, né, um pouco da história dela, para a gente aí sim pular para os resultados mais recentes, para vocês entenderem qual que é o nosso viés aqui, o que a gente está esperando da Camil no curto, no médio e no longo prazo, tá? A Camil foi fundada em 1963 e desde então, né, ela vem crescendo principalmente através de aquisições. Então, se vocês verem aqui na apresentação dela, ela menciona várias aquisições ao longo da história dela, né, em 2001, né, em 2007, em 2009, em 2002, né, 2014. Então é uma empresa que já dá dica aqui pra gente qual que é o modelo de crescimento dela. Então a Camil, ela tende a crescer de uma forma inorgânica muito parecido com a M. Dias Branco, né? Então muitos investidores que gostam da M. Dias Branco sentiram que a Camil tinha ali alguns fundamentos parecidos e realmente, pelo menos no modelo de crescimento, né, e o setor ali, elas estão bem parecidas, tá? E mais recentemente, né, ela fez a IPO em 2017 na nossa Bolsa de Valores, e ela desde então fez também outras aquisições com o dinheiro do IPO e também ali algumas dívidas que ela foi tomando ao longo do caminho, tá? Então desde o IPO dela até a data de hoje, né, início aí de 2023, a empresa já fez mais de 1,3 bilhões de reais em aquisições, sendo aí as mais recentes, provavelmente as mais conhecidas aí pelos investidores, né? Então ela fez uma aquisição no setor de biscoitos ali, de uma parte da operação da Mabel, para poder tocar a operação de biscoitos da Mabel, e também um licenciamento ali com as marcas, principalmente de biscoitos da Toddy, para ela poder atuar com a distribuição e a venda desses produtos, além de também entrar aqui na parte de macarrões, né, aqui no Brasil com a aquisição da Santa Amália, entrando aqui também no setor de café com a aquisição da marca Seleto e da marca Café Bom Dia, tá? Então a empresa nos últimos, pelo menos nas aquisições mais recentes, vem entrando também em novos segmentos, tá? Que a gente vai comentar um pouco quais são os segmentos que a Camil atua. E quem que é a Camil hoje? A Camil é uma das maiores empresas do setor de alimentos da América Latina, tá? Então muita gente conhece aí no mercado alguma das marcas da Camil, tá? Então ela trabalha com a venda de açúcar, né, de enlatados ali, principalmente a sardinha. Agora com as aquisições recentes entrou em massas e biscoitos e também café. Então a empresa trabalha com a venda desses produtos, tá? Quando a gente olha aqui do ponto de vista de volume, o que mais representa o volume da empresa seria o arroz, né? Com cerca de 50% do volume da empresa vai para arroz, 34% para açúcar e 8% para feijão, tá? E o restante dessas aquisições novas representam o restante do volume da empresa, sendo que 74% é no Brasil e 26% internacional, principalmente países da América Latina. Então, é uma empresa que, de certa forma, está diversificando um pouco aqui fora do Brasil. Quando a gente pensa na operação dela, né, o que a Camil faz, tá? Basicamente, a Camil compra as commodities, né, das empresas agrícolas, principalmente aí, por exemplo, vamos pegar, por exemplo, o açúcar aí, né? Ela compra diretamente da produtora, Raízen, por exemplo, leva para uma das unidades de processamento dela, e ela tem hoje 35 unidades, onde ela vai processar, enfim, beneficiar, acrescentar ali alguma coisa que gere um valor um pouco mais agregado para poder empacotar e levar para os mercados através dos seus mais de 20 centros de distribuições que ela tem aqui através da América Latina, tá? Hoje ela tem operações em 5 países e mais de 8 mil empregados ao todo. Então realmente é uma empresa bem grande aí do setor de alimento, muito interessante para a gente sempre estar de olho. Quando a gente fala de modelo de negócios, a Camil acredita que tem um modelo sólido e resistente, tá? Isso porque a empresa atua basicamente no setor de saúde, que é considerado um setor essencial. E isso fica claro nesses gráficos aqui que ela trouxe pra gente aqui abaixo, onde mostra a variação do PIB do Brasil aqui em laranja, né? E a gente vê que em alguns anos o PIB do Brasil caiu, ou então ficou com um crescimento bem fraco. Em compensação, a receita líquida da empresa vem crescendo de forma consistente aí praticamente ano após ano e mantendo ali, de certa forma, a margem dela, tá? Então, se a gente olhar aqui o EBITDA da empresa vem crescendo, tem sim alguns períodos mais difíceis, né, de pressão maior ali nos custos, mas a empresa, teoricamente, tem conseguido manter uma margem EBITDA quase que consistente ali próximo aos 10%, tá? Ou uma margem bruta, se você quiser olhar dessa forma, próximo ali a 25, 20%, entre 20% e 25%. Então ela consegue crescer ou consegue manter os resultados mesmo em períodos ruins, né? Se a gente olhar aqui 2015 e 2016, que a gente teve uma forte recessão aqui no Brasil, né? Desemprego, queda no PIB. Se a gente olhar aqui, a gente
nem parece que teve crise, né, nos resultados da Camil, porque ela teve aqui crescimento de vendas, tá? Porque o pessoal mesmo na crise vai continuar comprando ali arroz, vai continuar comprando feijão, e a Camil consegue repassar o preço na ponta lá para o consumidor, apesar de em alguns momentos ela não conseguir repassar tudo, ela segura um pouco, né? Vai da estratégia da empresa, mas no fim do dia, num longos períodos, a tendência é que ela consiga repassar esse preço. E agora sim, finalmente falando aqui do resultado mais recente da empresa, que foi do terceiro trimestre de 2022. Sim, a Camil divulga num período diferente, mas isso não deve te atrapalhar, tá? Compara sempre 3T com 3T, que não vai ter problema, né? E aí você vai estar sempre comparando o período correto, independente de qual a data que a empresa está divulgando, tá? E quando a gente olha a receita bruta aqui, tanto do Brasil quanto internacional, a empresa teve um ganho de receita bruta aqui, chegando a uma receita total, somando as duas regiões, né, as duas geografias, em aproximadamente 3 bilhões de reais, tá? E esse gráfico aqui é legal porque dá para ver de onde que veio esse ganho de receita, e nos dois casos, tá, tanto no Brasil quanto no internacional, foi ganho de preço. Então ela mostra que é o patamar anterior da receita dela, e o que mais agregou foi preço, que mais do que compensou a queda de volume, tá? Então a gente viu aí no mundo todo um aumento de inflação, uma desaceleração econômica, que fez com que tivesse ali uma pequena redução de consumo, também umas incertezas no setor quanto aos fornecedores que estão com uma certa incerteza se eles vão conseguir fornecer a matéria-prima, né, o arroz, o açúcar, o feijão, para os próximos semestres. Isso reduziu também ali as compras por parte da Camil e as vendas por parte também das produtoras. Mas enfim, tirando isso, o preço tem impactado de forma positiva, e a gente conseguiu ver naquele gráfico anterior que realmente o preço principalmente aqui do arroz, subiu bastante e está num outro patamar que não era visto jamais, né? Bem longe da máxima histórica que foi lá em 2017. Então a empresa tem ganhado bastante aqui com repasse de preços, tá? E quando a gente olha o restante dos destaques da empresa, a gente vê que a receita líquida total subindo 14%, também positivo aí no período, comparando com o terceiro trimestre de 2021. A gente vê que o CPV, o custo de produto vendido, subiu um pouquinho mais do que a receita, então a empresa deve ter perdido aqui margem, tá? Isso aqui já mostra pra gente que ela deve ter perdido um pouco de margem, mas não é nada assim muito assustador, tá? Isso aqui pode acontecer, às vezes foi uma questão sazonal, é só a gente acompanhar para ver se ela vai manter essa margem, né? Como a gente viu lá, a tendência é que ela mantenha uma margem, em alguns momentos isso fica um pouquinho pior para ela, e aí ela compensa no próximo período, tá? Aqui tem um ponto entre aspas assim, negativo, né? As despesas gerais e administrativas crescendo 41%, basicamente aí por conta desse monte de aquisições que ela tem feito recentemente desde o IPO, né? Então acaba tendo um gasto ali elevado, um gasto maior, internalizando gastos maiores ali de despesas gerais e administrativas, faz parte do crescimento da empresa. Eu acho que isso não chega a ser necessariamente um ponto negativo, mas a gente vai falar um pouco mais dessas despesas mais para frente quando a gente pegar a DRE da empresa, tá? O lucro líquido subindo aqui menos que a receita, normal, tá? Como a gente teve um aumento de CPV e um aumento de SG&A, o lucro líquido subiria menos mesmo. Um resultado que talvez neutro aqui, de certa forma. O EBITDA subindo 54%, também a gente vai dar uma olhada se esse foi realmente o EBITDA da empresa. E um lucro líquido subindo 22% ano contra ano, um resultado bem normalizado aqui, um resultado bem neutro para a Camil. Bom, e apesar de um resultado aqui aparentemente positivo, o mercado reagiu um pouco mal quando a Camil divulgou o resultado, tá? E o que pode ter acontecido? Bom, se a gente olhar lá no resultado do terceiro trimestre de 2022, tá? Aqui a DRE completa da empresa, vocês vão ver que ela fez um lançamento em outras receitas operacionais de 184 milhões. Quando a gente vai dar uma olhada para entender o que foi, tá? A empresa explica aqui que ela fez um lançamento positivo nesse trimestre, não recorrente e sem efeito caixa, tá? De 182 milhões de reais referente a uma compra vantajosa da Mabel, tá? Então ela comprou a Mabel, ela tem que reconhecer que houve uma vantagem nessa compra e é uma vantagem que é meramente contábil, tá? Não tem nenhum efeito caixa. Isso fez com que a empresa tivesse ali um EBITDA inflado, tá? Então se vocês olharem aqui, a empresa divulgou um EBITDA, como eu falei para vocês anteriormente, de 309 milhões de reais, mas se não tivesse sido esse efeito, ela teria um EBITDA ali de 168 milhões de reais, tá? Isso seria uma queda em relação ao ano passado e uma desaceleração forte em relação ao segundo trimestre de 2022. Então, apesar da empresa ter divulgado esses bons números aqui no destaque, quando a gente olha aqui o resultado real mesmo, o resultado tirando o não recorrente, foi um resultado um pouco negativo para a Camil, tá? Com uma pressão nos custos, uma queda no volume,
uma receita que talvez não compensou a inflação no período, então não foi um resultado tão positivo assim quando a gente olha tirando aqui esse não recorrente. E outra coisa que tem impactado aqui o resultado da Camil é o resultado financeiro da empresa, tá? Então, se a gente olhar aqui as despesas financeiras da empresa, desde o ano passado, praticamente dobrou de um ano para o outro, tá? Então, saiu de 88 milhões negativo para 160 milhões, tá? Isso porque, se a gente olhar a estrutura de capital da empresa aqui, ela tem se alavancado cada vez mais, principalmente para poder custear esse monte de aquisição que ela tem feito, tá? Então, lá no terceiro trimestre de 2021, né, o ano anterior, ela estava com 2,3 vezes EBITDA de alavancagem e vem subindo, 2,6, 2,8, subindo aqui a quantidade de dívida que ela tem, só que o que tem acontecido também nesse período foi um aumento de taxa de juros. Então, a gente vê que a alavancagem dela é a mesma, mas como a taxa de juros subiu, né, praticamente dobrou em menos de 2 anos, dobrou também as despesas financeiras, o que tem batido também no resultado da empresa, tá? Então, se a gente tirasse esse não recorrente da Camil, era muito possível que ela tivesse tido uma queda de lucro aí de talvez 50%, 40%, tá? Ela não traz aqui o lucro líquido ajustado, mas teria sido um resultado bem diferente aqui dos destaques que ela traz na apresentação. Então foi um resultado bem misto assim na nossa visão. E o mercado, tá? No mercado, quando a gente olha aqui recentemente, tá? No dia lá, acho que ela divulgou no dia 12 de janeiro, caiu, né? Cerca de 5%, mas desde então tem subido bastante, tá? Chegou a subir 20% alguns dias depois da divulgação. Isso porque a gente começou a ver novas altas dos preços do arroz, que devem impactar positivamente o resultado no curto prazo da Camil, tá? Lembrando que o arroz subia aqui em janeiro, em fevereiro de 2023, só vai impactar o primeiro trimestre de 2023 da empresa. Então, isso não deveria fazer a empresa valer 20% a mais, como o mercado de vez em quando precifica de uma forma um pouco emocionada, tá? Tanto que devolveu parte dessa alta já bastante nos últimos dias. Finalizando aqui o vídeo, tá, pessoal? Eu sempre gosto de dar minha nota aqui para a empresa, para a gente depois voltar aqui e falar o que a gente achou dela, tá? Para o setor da Camil, como ela atua bastante ali nos setores de arroz, feijão e açúcar, que são essenciais, eu vou dar uma nota 4, apesar de ser varejo, apesar de ser um pouco ali cíclico ali, apesar de ser muito impactado ali na economia real, a gente viu que os essenciais e a receita da Camil não é tanto assim, então eu vou dar uma nota 4. Para a governança da empresa, eu vou dar uma nota 4 também, tá? A empresa tem se esforçado para se comunicar melhor, né? Tem feito gráficos ali que auxiliam na análise, tá? Tem feito o Investor Day. As apresentações dela ainda deixam um pouquinho a desejar, mas eu acho que é só questão de tempo até a empresa começar a fazer melhores apresentações aí. E não tem tido nenhum ali, pelo menos o que é do meu conhecimento, nenhum desvio de conduta ali de nenhuma parte da governança da empresa, tá? Em questão de alocação de capital. E para a empresa, eu vou dar uma nota, por enquanto, uma nota 7 ou talvez até 6 aqui. Eu vou dar uma nota 7 porque eu vejo que a empresa tem tentado melhorar, tá? A Camil, ela tem um futuro interessante pela frente, tá? Mas vai ser uma caminhada bem difícil, ao meu ver, tá? A empresa está bem posicionada, é líder nos setores principais ali, dos alimentos principais que ela comercializa, e tem diversificado em outros setores, que eu vejo que é um ponto positivo que a M. Dias não conseguiu fazer, tá? Que eu vejo que comparam bastante a Camil com a M. Dias. A M. Dias ficou muito focada ali em biscoitos e massas, e no momento que cai o volume, né, cai o consumo de biscoitos e massas, a M. Dias sofre bastante, e a Camil talvez está pensando em evitar um pouco disso, tá? Então ela está entrando em café, está entrando em biscoitos e massas, né? Está entrando em outros segmentos justamente para ela ter uma receita um pouquinho mais resiliente no longo prazo e amenizar essas grandes volatilidades na queda de volume de um alimento específico, o arroz, né? Teve um momento no Brasil em 2021 que o arroz acho que dobrou de preço em menos de um mês, isso daí deve ter impactado sim o consumo, então ela está buscando isso. Vai ser difícil porque esse momento agora de aumento de taxa de juros pesa um pouco no resultado da empresa, então ela deve ter queda de lucro já no próximo trimestre, então ela não teve nesse trimestre por conta de um não recorrente, mas quem é investidor da Camil já tem que esperar uma queda de lucro no quarto trimestre, mas é uma empresa muito interessante aí para a gente estar sempre de olho, tá? Eu particularmente não invisto na empresa, mas se ela continuar, se ela desalavancar, né, se ela conseguir agregar essas aquisições e as aquisições começarem a pesar um pouco mais o resultado dela, né, talvez 15%, 20% começar a vir de outros segmentos,
aí eu acho que ela pode se tornar uma empresa nota 8, ou então fixar aí um 7,5, um 7, para a gente poder pensar em investir, mas por enquanto não está na nossa carteira, tá, pessoal? Bom, a gente tem uma outra forma de se expor ali o setor de alimentação, né? E a gente faz isso nas nossas carteiras, tá? Tanto a nossa carteira de dividendos quanto a nossa carteira alfa, a gente tem empresas ligadas ao setor de varejo ou então ao setor de alimentos, e a gente acredita que tem uma forma um pouco mais conservadora de se expor a esse setor, tá? Se você tiver interesse e quiser saber que empresa é essa que eu tô falando, é só você se tornar assinante Pro no primeiro link que eu vou deixar na descrição desse vídeo. Beleza, pessoal? Bom, pelo vídeo de hoje é isso e até o próximo vídeo.